Olá, povo lindo de Deus, graça e paz abençoados, eleitos e abençoados com toda sorte de bênçãos, né? Desde antes da fundação do mundo. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de que, bom, como todos sabem, né? Nós sempre nos baseamos nessa live aqui em perguntas que a gente recebe. Portanto, hoje nós falaremos a respeito de dois batismos. Nós temos dois batismos, né? Nós temos o batismo de João e o batismo de Jesus. A partir do momento que nós nos batizarmos, que aceitarmos esse batismo, de acordo com a palavra de Deus, aí nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para os irmãos a respeito desses dois batismos, né? Em João, no capítulo, um deles está o batismo de João, em João capítulo 3, versículo 5, onde diz que você tem que nascer da água e do Espírito. Isso em João. Aí nós vamos ver também, aí a gente vê em Romanos capítulo 6, versículos de 3 em diante, nós vemos que o verdadeiro batismo é exatamente aquele que foi na cruz, com Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. Hoje, eu ouço muitas pessoas falarem a respeito de que eu estou me preparando, estou fazendo um curso para o batismo e vou passar pelas águas e tal. Quer dizer, tais pessoas sendo enganadas pelo sistema religioso, elas não estão participando do verdadeiro batismo, sendo que por um acaso ela já foi batizada na cruz com Cristo. Então ela está refazendo, é como se por um acaso ela não, aquele batismo na cruz não valeu de nada. Cristo sofreu e tal porque ele quis, o problema foi dele. Eu tenho que fazer alguma coisa agora porque senão não sou salvo. E não está sendo mesmo. Vai ser salvo da condenação. Porque aí todos são. Até em Provérbios capítulo 16, versículo 4, fala a respeito de que Deus também criou o ímpio para que fosse para o dia mau, né? Ou seja, para que... Porque se o próprio Deus ele não permitisse tais coisas, não criasse também esse ímpio, né? Nós seríamos uma espécie de robôs, né, onde Deus, aí a Bíblia fala que Deus é amor, perfeito, Deus é amor. Isaías 45, 7 diz que ele criou o bem e o mal. Todas essas coisas ele criou, ele dá uma listinha lá. Nós vamos lá para o versículo 47 do mesmo livro de Isaías, que está dizendo que tudo o que ele está falando ali é para a Babilônia. Então, no 45, 7, no versículo 7, dá uma lista de coisas boas e coisas ruins que ele criou. Ok, mas se ficar só ali, então aí refuta aquela questão de que Deus é amor, né? Ele não é mal, pois se Deus é mal. Não, nada disso. É por isso que eu sempre estou dizendo aqui, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Sempre, então nós temos que ler. Chega no sistema, ele prega exatamente aquilo, interpreta exatamente aquilo, coloca na mente dos abençoados exatamente aquilo e por ali fica. Então, como eu sempre digo também, as pessoas que são igrejas, já são igrejas, mas elas não têm consciência disso, estão indo numa sinagoga, numa empresa, né? Onde, mais uma vez, né, sempre estão chegando pessoas novas, né? E perguntam e querem saber a respeito de coisas que a gente já falou, que existem aqui lives anteriores a essa,
onde a gente já explicou mais ou menos essa, né? Quando eu falo mais ou menos, né, no meu entendimento, é que exatamente aquilo, no meu entendimento. Agora, de repente, eu coloco para você que Deus é amor, ok? E você vai lá em Isaías 45:7, está dizendo que ele é mal. Então, vai do seu entendimento, saber distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E por que está escrito aquilo lá? Para quem foi escrito? E quando foi escrito? Beleza. Vamos lá, então. Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Vamos ler. Mateus 3, 11. Na minha, essa traduçãozinha aqui, eu gosto muito dela. Bíblia Viva. Então veja bem, abençoados, tudo que eu disser aqui, eu faço questão. Porque é muita passagem, mas eu faço questão. Leia, medite. E Deus vai dar entendimento. E se não der entendimento, é porque, logicamente, que ele também fez questão de não deixar, não abrir o seu coração. Aqui, sempre como eu conto aquela historinha de Faraó, né? Que Moisés ia libertar o povo do Egito, ele vai lá e fala isso. Mas quando chegava o Faraó, ele já tinha endurecido o coração do Faraó, quer dizer, ele mesmo fazia isso. Romanos 11, 33 em diante. Por ele, para ele e nele. Colossenses 1,16. Todas as coisas foram feitas nele e para ele. É muito difícil, às vezes, pessoas entenderem isso. Não, mas o pastor falou, me xingam de montão. Né? Mas eu, sem problemas, já sei que a Bíblia fala que a salvação não é de todos, nem para todos. Pensam que estão indo para o céu, mas está indo para outro lugar. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados. Veja, Mateus 3:11. Mateus não é Novo Testamento. Mateus ainda é Antigo Testamento. Está no Novo, porque foi traduzida por um católico, né, João Ferreira de Almeida e tudo mais. Então isso beneficia a igreja. Então 45% da Bíblia é verídico. O restante, pode ter certeza que sempre uma palavrinha ou outra, um versículo ou outro. Eu estou preparando um estudo sobre essas inserções que ao longo dos anos as pessoas vêm fazendo, os tradutores vêm fazendo. Não é? É como eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas esse mais não existe. Então, bom, chegaremos lá. Vamos ler novamente. Mateus 3:11. Eu batizo com água para aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão poderoso para que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Tudo isso tem a ver, quando João ele fala a respeito disso, ele está falando a respeito de que para aquele momento, para os judeus, batizando com água. Mas o próprio João disse, eu não sou digno, eu tenho que ser batizado por Cristo, né? Lógico, ele sempre fala isso. Quer dizer, na Bíblia está assim. Mas Jesus disse que tinha que ser feito para se cumprisse, né, a lei, ok? Para se cumprisse a lei de Moisés, que na cruz do Calvário ela já foi abolida ali, quando ele falou, está consumado, né? Passou uma paz de cal, ponto final, acabou. Então, as profecias cessaram, porque em Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Hoje o profeta é você, eu, ok? Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando fala a respeito de outro, isso a gente vê
em várias passagens na Bíblia, onde de repente, ou Gálatas, capítulos 1, versículos 6 a 8, se você, se eu, se a gente pregar, se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho, pregar aquele antigo pacto, tem que ser esse novo, né? Que eu, mais precisamente, eu coloco ali que nas cartas de Paulo, nas 14 epístolas, né, vamos dizer assim, de Romanos a Hebreus. E mais uma vez, repito, se eu tivesse condições de dar uma Bíblia para cada um no mundo todo, eu daria uma Bíblia contendo só esses livros de Romanos a Hebreus. Aí essa pessoa conheceria a verdade e a verdade a libertaria, com toda certeza. E logicamente que essas empresas, essas sinagogas aí não existiriam. A gente deixaria de manter esse povo. Eu estava vendo também, eu vejo muita pregação de grandes pregadores da graça. E eu estava vendo um ensino, né, de um abençoado, mas eu creio lá do Pernambuco, né, chamado Júlio Chaves. Tem até um canal, né, Acorda Povo de Deus, um homem sábio, né, e eu estava vendo alguma coisa sobre ele falar a respeito desses homens, né. Ele citou alguns nomes, que pelo que eu vou falar todo mundo já vai saber quem são, né. Pessoas que por um acaso elas têm o poder da palavra, entendeu? Da persuasão. Pessoas que por um acaso falam para você sacrificar o seu Isaac. Pessoas que têm condições de fazer. A gente está numa situação tão difícil, né? Na graça já está difícil, imagina no sistema. Então, alguém que vende um grãozinho de feijão a R$ 1.000, e pior é que tem gente que compra. Veja, 2 Tessalonicenses capítulo 3, de 1 a 3, Mateus 14, 25, Mateus 26, 28, 20 e 28, todas essas passagens, elas falam que a salvação, quer dizer, eterna, né, para que a gente creia na verdadeira salvação, que aconteceu isso em Efésios 3, 1, de 3 a 5, a gente vê que essa salvação já veio por meio de Cristo desde antes da fundação do mundo, né? A gente entende que a salvação, Cristo, quando ele morreu, ele não veio para todos, ele veio para muitos. Existe uma diferença muito grande entre todos e muitos, tá certo? Então, esse abençoado, o Júlio Chaves, ele fala a respeito, por que esse povo que prega dessa maneira, que ludibria, que não sei o quê, por que eles... Eu morei no Japão durante 10 anos, então, por que essas pessoas não vão para a China? Faz isso lá. Pessoas que por um acaso estão pregando a verdade. Nós aqui também, a gente prega a verdade, né, os pregadores da graça e tal, a gente fala da verdade e é chamado de herege, desigrejado, sei lá o que, né? Esse próprio Júlio, ele fala a respeito de que revoltado ele ficou quando chamaram ele até de Macedão, para ver como é que é. Esse país tudo pode, porque se essas pessoas forem para lá, gente, só porque está com a Bíblia embaixo do braço, você entrar em uma casa, encontrar uma Bíblia, já é queimado, tem os olhos vazados, queimado vivo, ou enterrado vivo. Imagina essas pessoas que a gente conhece hoje, conhece muito bem. Eu sempre coloco também no meu Facebook, a gente coloca coisas de tais pessoas que é comprovado já. É mais do que comprovado. Tem muitas pessoas aí que, sabe, tem o dom do 71 e leva as pessoas. Já pensou você que ganha salário mínimo
ou um pouquinho mais que seja, está R$ 1.000 por um grão, ou então um grão de feijão, ou então alguém que prega que nem Silas Malafaia, 30% do seu aluguel para você ter a sua casa própria. Tem um outro, Agenor Duque. Se você não der o dízimo, você é um amaldiçoado, você vai para o inferno. Que isso? Só se for na Bíblia dele. Porque na Bíblia, na única, no Evangelho genuíno da graça, não existe isso. Não existe. Pecado, inferno, diabo, tudo isso já foi aniquilado. Lembra que eu já falei? Na cruz, Cristo já levou tudo isso. Então não existe mais. Hoje, tudo que a gente fala a respeito de pecado e as pessoas falam, não, peraí, você está... Isso é heresia, porque está dizendo, já foi aniquilado já. Poxa, se você vê aí, como nós falamos a princípio aqui, Romanos 8:1, nenhuma condenação há. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17. 16 diz que, poxa, Cristo não vê mais, Deus não vê mais ninguém segundo a carne, nós não precisamos ver mais ninguém segundo a carne. No 17 diz assim, ó, se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já era, ficou no passado. Tudo se fez novo. Mas não. O que acontece hoje? Esse povo do sistema religioso, aquele véu que foi rasgado, eles estão costurando novamente. E ai de você, ai de mim, se falar para uma dessas pessoas que já está totalmente hipnotizada, né, e que Deus permite, o coração dela não está aberto. É por aquilo mesmo. Ela fica sofrendo, entendeu? Passa por tribulações assim enormes, porque são pessoas que professam a Deus só da boca para fora, não está no coração. Tem algum probleminha, só o sangue de Jesus tem poder e tal, e diz que está na graça. O sangue de Jesus teve poder antes da cruz. Aprendemos muita coisa com Jesus de Nazaré, muita coisa. Agora, os futuristas pegam tudo isso aqui que a gente leu agora e era para o tempo, né, judaico, era para os judeus, eles trazem para hoje. 613 mandamentos, leis, né? 365 delas era para o não, negatividade, é o que você não deve nunca fazer, e 248 era para que você pudesse, que você faça, mas era obrigado a fazer. Então, quando lemos lá, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, né? Vou falar nisso, vamos até ler. Vamos procurar aqui, vamos ler. João, 1 João, vamos procurar 1 João 1, vamos ver onde é que está esse menino, 1 João 1, 8. 1, 8. Isso que está aqui está dizendo exatamente em relação a esses 613 mandamentos, 613 leis, que era impossível. Então um sacerdote ou alguém chegava e perguntava, ei, escuta, você cumpriu a lei? Perfeito. Aí vai, mentira, porque se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Entendeu? Vamos ler novamente. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Quando nós lemos isso, ou eu, no passado, quando eu ouvia isso na igreja, aí já o medo já vinha, porque todo mundo pecou.
Aí tá ruim, né? Tá ruim de segurar com a mão. Como é que você fala que na carne, hoje você é na carne? 5,19 de Gálatas. Esse é o pecado. Você vai lá em 1 Pedro, também está dizendo lá, 5,8, se não me falha a memória, 1 Pedro 5,8, que o diabo anda ao nosso derredor. Já expliquei. Você não é o que você olha no espelho, que você vê no espelho. Você é uma carne, né? Você é um espírito, tem uma alma e vive, mora num corpo, ok? Então você é um espírito, né? Está dentro de você, espírito, está aqui. O que está fora de você? A carne. Ao derredor do seu espírito, ao redor, ó, está aqui. É claro isso. Claro como água. Isso estava falando para aquele povo. A revelação da graça não veio para Pedro, João, Tiago. Para o restante só veio para Paulo. Então, nenhuma condenação há. Romanos 5 foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então são verdades que não são pregadas nas igrejas. Porque se pregar é complicado, viu? Se o pastor pregar a verdade do Evangelho da Graça, em 2 tempos acaba-se a igreja, essa sinagoga, essa empresa. Aí o CNPJ que ele criou, aí vai ter que cancelar, porque ele não vai ter mais como pagar, porque o povo saiu da igreja, quem pagava era o povo. Tá certo? Hoje nós temos conosco, Cristo vive em nós. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, 2 Coríntios 6, 16, Atos 17, 24, está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, tá certo? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que não se prega isso, meu Deus? Por quê? Porque essas pessoas, elas foram totalmente embotadas para ouvir exatamente, né, esses homens que têm aquela eloquência. Eles são pessoas bastante simples, podem ver por essa live. Ela não é assim tão cheia de... Não. Para mim, eu não tenho nada contra, mas para mim o interessante é a palavra. Talvez eu tenha falado aqui versículos que você... eu já ouvi falar isso, já ouvi falar. Mas eu não sabia que... Então, já despertou alguma coisa. E isso é interessante pelo simples fato de que você agora vai começar a pesquisar, a meditar. Eu, em lives passadas, não me lembro, faz tempo já, eu preguei aqui, eu coloquei aqui sobre, dei até o meu telefone para algumas pessoas, porque eu escrevi 2 livros, né? Tudo a respeito do Evangelho da Graça, Paulo. Apenas acho que 22 pessoas, 21 ou 22 pessoas que me solicitaram. Isso não no canal, pelo WhatsApp, porque elas tinham medo de retaliação, porque a família toda está na igreja, porque não sei o que, e pastor, assim, tudo mais, beleza, sem problema nenhum. Mas dessas pessoas, eu já estou, elas logicamente que estão no meu WhatsApp, Telegram, né, eu já estou recebendo coisas, mensagens dessas pessoas com mensagens da graça. Já me cumprimentam com graça e paz. Quer dizer, elas ainda estão no sistema, mas já estão balançadas. Eu cheguei a receber algo de um irmão aí, um único irmão, que falou assim: como é que eu saio da igreja? Você não pode sair se você é a igreja. Você quando as pessoas falam a respeito de que você vive uma vida meio atribulada,
com Cristo, mas sem Cristo, mas morrer sem Ele vai ser pior ainda, muito pior. Então, se você é igreja, não tem que ter... como eu sempre digo e repito, eu não tenho nada contra essas pessoas que pregam outro evangelho, a não ser o único. Não tenho nada contra. As pessoas, elas o conhecem a verdade, mas não pregam porque, como eu já disse aqui uma vez, eu disse a respeito de que, falei com um pastor, um amigo aí lá de São Paulo, falei para ele, falei, poxa vida, mas não, eu não tenho, não dá para me entender. Como o senhor sobe num púlpito e fala uma coisa dessa? E o povo ainda fala a Deus, fala a Deus. Não. Aí ele falou para mim, Elio, você está certo. Você está certo. Mas, para mim, não dá certo. Eu não preciso explicar. Ok? Aí a pergunta é, o que é que vai acontecer com tais pessoas? Também já está escrito. É por isso que Deus, em 16:4 de Provérbios, diz que criou um ímpio, mesmo ele falando sobre Deus. Mas ele está pregando sobre o judaísmo ainda, aqueles rudimentos do mundo e aquelas coisas todas. Então ele continua lá atrás ainda, e a gente tem que prosseguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação, que é Jesus Cristo ressurreto. Não voltar. Não tem lógica. Você está andando para trás, nem caranguejo anda para trás, queridos. Caranguejo anda de lado. Isso é conhecido de muita gente. Posso dizer que não de todos, mas de muita gente, da maioria. Nem caranguejo anda para trás, ele anda de lado. Vê? E a gente no sistema, eu mesmo, durante 28 anos, eu andei para trás. Andei para trás. Eu me envergonho disso. Sinceramente, eu me envergonho. Ah, não, sente. Tem gente que está orando para mim voltar para a igreja. Não, porque, coitado, está desviado, morrer sem salvação e tal. Eu? Ledo e engano. Quem diz isso é que tem que tomar cuidado. Que a Bíblia disse, ela é bem clara. Se você acha que você está em pé, cuidado. Tá? As pessoas acham que está em pé. Mas tá aí, sofrendo e tal. Porque por falta de conhecimento. Zacarias, né, 4:6, tá lá, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Essa é a verdade. E se a gente conhece a verdade, com certeza ela vai nos libertar. Bom, vamos fazer o seguinte, tem aqui vamos lá, para encerrarmos, né? Nosso bate-papo de hoje. Amanhã tem mais, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Uma passagem conhecidíssima, né? Mas vamos lá. Vamos ver de novo aqui. Tudo que nós falamos aqui, vamos resumir só com essa passagem. Logicamente que a gente teria que ler o contexto direitinho para ver para quem que ele está falando, tudo mais e tal. Mas vamos ver só esse versículo aqui para a gente encerrar. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim e que não poderei facilmente deixar quando quiser. Então você pode todas as coisas, pode tudo. Na graça você pode todas as coisas. Mas todas as vezes que por um acaso, essas duas cartas de Coríntios aí, Paulo mesmo ele fala que estavam falando como para crianças, meninos, entendeu? Que não podia dar feijoada para eles, porque senão eles iriam passar mal. Então aí está falando para eles também. Então que eles podiam fazer, nós podemos fazer tudo que a gente quiser,
Somos livres, não é isso que eu li agora há pouco? Gálatas, o Romanos capítulo 5, versículo 1, 8:1 também, que nem uma condenação. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito, sabe? Assim, não vai fazer bem para mim, para minha carne, para o meu viver diário. Não vai fazer. Mas é um problema meu, eu sou livre, eu posso fazer. E assim, algumas pessoas também podem viver nesses dois batismos, como nós pode escolher. Ela pode escolher o batismo de Cristo ou essas abluções, batismos de João, porque é na lei de Moisés ainda. Eu vou me batizar, vou entrar nas águas, vou passar pelas águas, o velho homem, não sei o quê. Conversa. O negócio é Cristo. 6, 3 em diante de Romanos. Romanos capítulo 6, versículos de 3 em diante. Você vai entender realmente o que é esse batismo de Cristo. O batismo, quando ele olha para nós, por mais erro que a gente cometa, ele não vê mais segundo a carne. Porque quando a gente morrer, deixar essa terra aqui, a carne fica, o espírito volta para o dono. E aí a gente vai voltar para a nossa pátria, que é a pátria celestial. Talvez eu não seja um pregador, um pastor renomado, não sei o que e tudo mais, mas eu, pequeno falador da palavra de Deus e da palavra da graça. Nos encontramos aqui amanhã. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, ok? Inscreva-se, ative o sininho aí para ver mais coisas. Tem muita coisinha aí. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz que para você, para mim, examinar todas as coisas e reter as coisas boas. Então eu tenho certeza, tenho convicção que no que a gente fala aqui, nem tudo pode servir para você, mas alguma coisa vai servir. E se você tem um coração já aberto por Cristo ressurreto, com certeza a alegria vai entrar nele. Graça e paz e até amanhã. Em nome de Cristo ressurreto.